objetivo desta conferência foi o de compartilhar nossa experiência no cuidado de pacientes críticos com Covid-19. Temos um novo vizinho entre nós, e há um problema com ele. Ele parece ter vindo para ficar. Nesses momentos onde a situação de saúde, a nível nacional, está em um ponto que ninguém imaginou que chegaria, especialmente no alto grau de contágio e mortalidade. E quando os estabelecimentos médicos mostram nervosismo sobre isso, é justamente parte do que esse novo vizinho trouxe para nós: o vírus. Vejo, com interesse, que muito está sendo pesquisado e descoberto sobre o coronavírus, e todos vimos, durante os 5 meses de quarentena obrigatória, que a maioria das pesquisas tem focado em encontrar quais partes do vírus são mais ou menos importantes no processo de infecção e invasão. Eles procuram pelas partes do vírus que são mais perigosas, ou como o coronavírus entra na célula, receptores, ou como as células humanas reagem, e finalmente, como o vírus se multiplica e invade novas células. Por enquanto, podemos dizer que há muito conhecimento sobre o vírus. Sua genética, moléculas, partículas, etc., como ele ativa o inflamassoma, e finalmente, uma vez que um novo vírus se replica, como ele acaba se apossando do hospedeiro. Do mesmo modo, há muita pesquisa sobre as formas de se eliminar o vírus, de neutralizá-lo, e de como devemos atacá-lo. Porém, estamos observando que essas investigações têm focado em moléculas, em substâncias de natureza diversa, como antiparasitários, antibióticos, analgésicos, antigripais e antialérgicos, etc., que, na teoria, atacarão uma parte ou outra do coronavírus. Mesmo na homeopatia podemos ver, como por exemplo, em Cuba, que eles estão trabalhando com misturas de remédios homeopáticos para matar o vírus. Ou na Índia, onde o mesmo tem acontecido com as plantas medicinais, etc. Temos também um outro foco de pesquisa, que é a substância para matar o vírus que já conhecemos. Por fim, as pesquisas alopáticas levaram a uma decisão por parte dos governos. Cubram seus rostos e fiquem em casa. Se você tiver que sair de casa, o tempo é limitado. Infelizmente, há pouquíssimas pesquisas a respeito do que os homeopatas se especializam: a natureza do ser humano. Vemos, então, como os resultados das pesquisas, adicionados ao medo, mostram uma série de substâncias que foram testadas nesses 5 meses. Mas, depois de terem sido usadas por 2,3 ou 4 semanas, eles concluem, vergonhosamente, que essas drogas experimentais não funcionam, e então, novas substâncias são propostas. No mundo todo, vemos que os cientistas parecem estar experimentando, por tentativa e erro, todo tipo de substâncias, algumas razoáveis, outras improváveis para o tratamento de um resfriado. Então, por fim, eles repetem a frase: não sabemos o que fazer com o vírus, então, fique em casa e cubra o rosto. O paciente. Como disse antes, graças a Deus existe a homeopatia e os homeopatas, para que assim foquemos no ser humano, que é o eixo central de todas as doenças. Quero mostrar a vocês como estamos na América do Norte, Central e do Sul, como a epidemia progrediu em nossos países, e mostrar como a Colômbia está. Vendo a inclinação da curva de novos casos, descobrimos que eles estão aumentando, não acabou. Observamos como essa inclinação se achatou em outros países, como o Brasil, mas também no Peru, no Chile e no Equador. A Argentina e a Colômbia seguem outro curso. Estamos indo em direção a um futuro desconhecido. Nós vemos como a situação da pandemia é analisada pela contagem de casos afetados, recuperados ou ativos, assim como de pacientes em casa, falecidos, e pela ocupação hospitalar em leitos e na terapia intensiva. Enfim, estudos epidemiológicos e o pânico social provocado pela mídia. Tudo termina com essa imagem de um médico rezando para uma cura milagrosa. Nenhum de nós quer ver um paciente partir, é claro. Pessoalmente, considero que na Colômbia, as associações homeopáticas foram deixadas de fora da situação do país, e acredito que nós deveríamos expressar nossa preocupação e oferecer ao povo colombiano uma solução real, baseada no médico e no paciente, e não no aparato. Bom, o que temos na homeopatia para oferecer ao paciente?
A homeopatia é um método terapêutico que tem sido usado desde o início do século XIX e tem sido endossada, cientificamente, desde essa época, e especialmente na influenza e em outras epidemias virais e bacterianas. Há suficientes evidências científicas para apoiar uma intervenção curativa, suave sem efeitos adversos, como Hahnemann dizia. Portanto, os resultados da intervenção com a homeopatia não só beneficiam o paciente, mas também os serviços, porque o tempo de recuperação, nesses pacientes, é muito mais rápido que o esperado com os tratamentos alopáticos. A recuperação é mais rápida em pacientes com influenza tratados com homeopatia, mesmo sob medidas de suporte à vida. Essa publicação de 2005, da Faculdade de Medicina da Universidade de Viena, na Áustria, em pacientes com sepse grave, tratados com homeopatia, em um estudo controlado, duplo cego, mostrou que a homeopatia otimiza os recursos disponíveis e reduz em 35% o tempo de permanência na UTI. Não podemos negar o esforço global para refrear a epidemia, e eu inicialmente pensei que a homeopatia não tinha sido considerada para esse propósito, e estava preocupado que os sistemas de saúde não a estavam levando em consideração, apesar das evidências a seu favor, até mesmo com demonstrações matemáticas do aforismo de Hahnemann da lei da homeopatia, a lei dos semelhantes. Uma importante pesquisa publicada em junho deste ano de 2020, pelo jornal List Nature Public Health Emergency Collection, apoiada pelo NB.NLM.NE, mostrou a confirmação terapêutica da lei dos semelhantes. O objetivo da pesquisa era o desenvolvimento de um aplicativo online, para que de um dispositivo móvel, o médico pudesse repertorizar o paciente com Covid-19 de forma rápida e confiável. Vemos boas alternativas para o manejo da pandemia com a homeopatia. Bem, na homeopatia não há discussão sobre o assunto. É o vírus ou é o paciente? Nós sabemos que os sintomas patognomônicos da doença do coronavírus são complexos, e também, muito bem estudados, e penso que é muito importante sabermos o papel de cada organismo no processo de doença. Há muitos relatórios publicados desde o início da pandemia do Covid-19, mostrando que a virulência e a gravidade da doença dependerão do nível de saúde do paciente, em particular, e não do vírus. Além disso, publicações mostram que cerca de 87% dos casos de Covid-19 são assintomáticos ou com sintomas leves de gripe. Dessa forma, é necessário que uma confluência de múltiplos fatores, além do vírus, ocorra em um paciente, para que seu organismo seja enfraquecido de tal forma que sua habilidade de reagir e se recuperar seja comprometida e sua vida fique em risco. Na verdade, a gravidade do Covid-19 não está no vírus, mas no nível de saúde dos pacientes. Qual é o verdadeiro valor da homeopatia comparada a outras abordagens terapêuticas? Primeiro, a homeopatia foca no paciente, em sua forma de reagir às agressões externas, incluindo as infecções, de tal maneira que seu estado de saúde atual é o resultado do contínuo de suas experiências e doenças prévias, de como seu corpo se defendeu ou reagir a tudo isso durante a vida. Por fim, o paciente, como um ser integral, responde com sintomas, e todos estes sintomas nos permitem fazer um diagnóstico terapêutico. Dessa forma, o valor da homeopatia não está somente nos seus excelentes resultados terapêuticos. Quando fazemos o diagnóstico dos sintomas, vemos a imagem do remédio, ou do similimum, de acordo com o que o paciente nos mostra, e já temos a ferramenta terapêutica de forma imediata. No início da conferência eu disse a vocês que a homeopatia tem se mostrado muito bem em diferentes epidemias, e que ela diminui as taxas de mortalidade para níveis bem baixos, comparados com a alopatia. Essa observação é válida do início do século XVIII até os dias de hoje. Isso, independente do médico que prescreveu, do lugar onde ela é praticada, ou do período em que acontece. Também não depende da doença epidêmica.
as taxas de mortalidade são definitivamente menores, mesmo em doenças com altos índices de letalidade, como por exemplo, a epidemia de cólera, na Índia, onde a mortalidade chegou a 56%. Inclusive em doenças conhecidas por terem uma taxa de mortalidade muito alta, como a cólera, a varíola, a difteria, a febre tifoide, a febre amarela, e a pneumonia viral, SARS, H1N1, influenza B, gripe suína, etc. Por exemplo, durante a epidemia de gripe suína na Índia, vilas inteiras foram tratadas com remédio homeopático do gênio epidêmico, atingindo-se uma taxa bem baixa de casos, enquanto em cidades próximas, onde um medicamento não era fornecido, a taxa foi alta como habitual.